Aleluia. Digno é o Senhor de toda a glória e de todo o louvor. Glórias a Deus. Podeis assentar, amados, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Nessa tarde meditava já a consequência daquela ministração do último domingo, que fala do compromisso do cristão de dar frutos. Quem lembra disso, levanta a sua mão. Ué, quem estava aqui domingo passado, levanta a mão. Faltou tudo isso, gente. Oh, Jesus. Glórias a Deus. Mas a palavra do Senhor diz que nós conseguimos enxergar e conhecer uma árvore pelo seu fruto. E se você é um filho de Deus, você vai ter fruto do Espírito. Nós fomos lá em Gálatas falando, né, quais são os frutos do Espírito. Ali fala alegria, paz, benignidade, longanimidade, domínio próprio, fala de gozo, fala de satisfação de servir o Senhor. E muitas pessoas às vezes entram em conflito com relação a isso, queridos. Né, da questão teórica e viver a prática daquilo que tem sido ensinado. E já algumas pessoas já chegaram entre linhas, falando a sua vida espiritual, limitando ou argumentando que a sua vida espiritual estaria limitado, né, por talvez o pastor não dá oportunidade. Ou talvez porque a igreja em si não deu oportunidade para que a pessoa seja mais espiritual. Certamente, ou talvez você tenha ouvido alguém falar a respeito disso. Ah, estou naquela igreja, estou naquela outra igreja, né? E eu só não sou mais espiritual porque existe uma barreira. Estão me barrando. E meditando nisso, queridos, eu me lembro quando policial, eu fui fazer a guarda do quartel, isso foi no sábado, entrei pela manhã, às 8 horas da manhã. Eu não sabia que naquele dia, né, ia ter uma corrida aqui em Balneário, bancado pela prefeitura. E o sargento que tinha feito a equipe, esqueceu de convidar outros, que seriam mais rápido para participar da corrida. Porque tinha o troféu para o individual e para a equipe. Então, várias instituições, bombeiro, polícia militar e até mesmo pessoas de empresas participaram como equipe. E como faltou um, me escolheram. Eram 5, só tinha 4. Eu disse, sargento, eu não sou muito bom na corrida, mas como? Saísse da academia agora, está até cheirando a almoxerifado, assim, ele disse para mim. Está até cheirando a almoxerifado. Então tá bom, eu vou. Na época que eu me lembro, assim, vagamente, posso estar errado, mas que tinha o teste de aptidão física e a pontuação máxima seria você correr 3.200 metros em 12 minutos e 45 segundos. Eu nunca cheguei próximo disso, passava sempre dos 3, mesmo depois de 6 meses de academia. E tinha uns lá que corria 10, meio, eu ficava impressionado com aquilo. Pois bem, gente, estava lá aquela multidão, acredito que tinha mais de 400 pessoas, né? E eu lá com a camiseta da Polícia Militar, já preocupado que ia fazer feio. Pensa num dia quente, era aquele dia. Então, aquela ansiedade, porque tem a questão da emoção também, né? Eu lá preocupado, ansioso, que eu ia fazer feio. E eu fiquei um pouquinho até mais atrapalhado, desculpa, não, eu estava muito apertado lá na frente, camisa da Polícia Militar. Ou seja, havia uma expectativa não só do quartel em mim, mas também, ou do grupo, mas também as pessoas estavam lá e falavam, mas até a Polícia Militar, o bombeiro vão participar. Né? Eu ouvi algumas pessoas falando assim,
agora o negócio tá bravo. A responsabilidade pesou. Gente, foi dado a saída lá, comecei a correr. Eu não me lembro quantos metros eram, mas eu sei que nós saímos ali da rua, paralela à rua Noruega. Sei que saímos lá no Marambaio, andamos uns pedaços da praia e retornamos. E tinha 3 pontos que você pegava a senha. Hoje se tem um chip que você leva para saber onde você está passando, né? Porque senão alguém pode estar no meio da corrida e começar a correr dali, né? Uma multidão daquela. E eu tinha que passar por esses 3 pontos e pegar a senha. No começo foi uma maravilha. Gente, aquele sol começou a esquentar. Foi esquentando na minha cabeça. Para ter uma ideia, quando eu cheguei na praia já estava caminhando. Daí eu vi aquelas senhoras passando por mim. Eu comecei a ficar apavorado. Eu disse, meu Deus, o sargento vai arrancar a minha cabeça. Mas isso não foi nada. Começou as crianças a passar por mim. Aquelas crianças, 9, 10 anos, Jesus eu digo hoje. E eu disse, o que eu vou falar para o sargento? Já preocupado. Então, da medida que o pessoal ia chegando, os grupos iam ficando ali juntos. E quando eu despontei ali, porque era uma subida, despontei na reta, eu olhei, o sargento de longe olhando, já fazendo a cabeça assim, disse, pronto, vai sobrar. E eu já cheguei aqui, desculpa que eu vou dar. Gente, eu cheguei lá com uma mentira, vocês não imaginam. Eu disse que eu tinha perdido a senha, eu tive que retornar. Eu levei uma bronca, pensa na bronca. Eu levei uma bronca daquele sargento, vocês não imaginam. Analisando isso, uma vez que estava lá na academia, existia toda a incumbência lá do pessoal, né, trazendo essa questão do condicionamento físico, cardíaco, a forma de correr, para não se cansar tanto, claro, porque a pessoa vai ganhando condicionamento. E, de certa forma, não era muito aplicado. E o apóstolo Paulo, meditando na passagem, me lembrei dessa situação. Foi uma vergonheira só. Amém, gente? Criancinha chegando na minha frente. Senhoras, idosos chegando na minha frente. Eu disse, meu Deus, de onde saiu isso tudo? Deus. Glória a Deus. Para ter uma ideia, o último da minha equipe chegou quase 8 minutos na frente. Uma corrida curta daquela. Jesus. Abra a palavra do Senhor, 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. A forma como eu estava correndo ali, queridos, lá, certamente fazendo um paralelo, porque quando se fala da corrida, está falando da carreira, né, como cristão, da minha vida com Deus. A forma como eu corri lá, certamente eu não ia chegar no reino dos céus. Amém? Apesar de ter permanecido e apesar do jeito que eu cheguei. Mas existe um padrão. Como nós devemos caminhar em Cristo Jesus. Então, muitas vezes as pessoas, elas acham que, por muito saber, isto é o suficiente. E o Tiago, escrevendo, diz, olha, não sejais somente ouvintes. Está lá, 1:22. Mas, antes, sejam cumpridores da palavra do Senhor, enganando-vos a vós mesmos. Em outra tradição, discursando, né, ou seja, falando a respeito daquilo que devo fazer como reino dos céus, mas não vivendo isso. Então existe uma carreira. A carreira proposta por quem? Por Deus. E esta corrida, ela deve ser seguida, né, compatível com aquilo que eu conheço do Senhor. Gente, a teoria tem que ser compatível com a prática. Se você observar lá em Mateus capítulo 7, falando daqueles que ouvem a palavra do Senhor, né, e praticam, é como aquela pessoa que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre um fundamento, sobre um alicerce firme. Aqueles que ouvem e a praticam, é como se a pessoa tivesse edificado sua casa sobre uma rocha. Amém, queridos?
Aí vai vir o quê? Vai vir o vento, a tempestade, o que é que vai acontecer? Aquela casa não vai ruir. Mas aquele que ouve e não pratica, é como se tivesse alicerçado a sua casa sobre o quê? A areia. Vai vir a tempestade, vai vir um vento, o que é que vai acontecer? Aquela casa vai ao chão. Ou seja, a nossa confiança em Deus, aquilo que eu recebi como teoria, ela vai ser comprovada quando? Quando o negócio pegar, gente. Quando os problemas da vida se levantarem. E problema é para todo mundo. Tanto é que o apóstolo Paulo exortou a Timóteo dizendo o seguinte, olha, sofre as aflições, cumpra o teu ministério naquilo que você foi chamado, seja obediente. Queridos, aflições todos nós vamos passar. Alguém não passa, tem alguém que não passa aflição aqui na sua vida? Difícil, não é, queridos? Todos nós passamos por aflições. Mas uma coisa que nós devemos atentar é que nessas aflições que vai ser provada a minha confiança em Deus. Ora, eu recebi o conhecimento de Deus, falando do que eu passaria por isso. E que nessas situações, a minha fé seria provada. Você já deve saber disso, sim ou não? Você sabe ou não sabe, gente? Sim ou não? Sim, mas nós esquecemos o que essas aflições vão produzir na minha vida. Nós deixamos de vigiar, porque a aflição, né, na nossa vida, é uma prova de Deus. O pastor Fabrício aqui falava que não cai uma folha da árvore sem que Deus permita, sem que Deus saiba. Ou um fio de cabelo da tua cabeça sem que Deus saiba. Sem que Deus permita. Então, eu estou ciente disso. Que eu preciso suportar as aflições, porque Deus tem um propósito. Ele quer ver como está a minha fé, a minha confiança. Ele quer saber aonde está alicerçada a minha vida. E é Ele que vai julgar a minha postura mediante isto. Às vezes as pessoas acham que simplesmente saber, isso vai lhe trazer unção de Deus. Todos nós queremos o poder de Deus, todos nós queremos manifestação de Deus. Mas a manifestação de Deus vai acontecer quando eu sou provado e aprovado pelo Senhor. É um ciclo que não para, queridos. Vem a teoria, vem a prática, e se eu for aprovado, a unção de Deus vai estar sobre a minha vida. Ou você acha que Deus ele vai habilitar, capacitar, dar ferramentas a alguém que não queira produzir, querido? Ele vai agir naquele que quer produzir. Produzir para o reino dos céus. Produzir para glorificar a Deus. Amém, igreja? Como dizia o profeta, como diz o profeta Isaías, que Deus, Ele jamais se cansa e jamais se fatiga. Oh, glória. Até hoje, querido, Deus não tem se cansado de nós. Tem aquela coisa de estar cansado por trabalhar e tem aquela coisa da aborrecida. Pô, estou cansado de você. Você não faz do jeito que eu quero. E Deus teria todos os motivos para estar aborrecido conosco, sim ou não? Porque nós erramos, nós falhamos, querido. Mas a bondade de Deus é infinita, o amor de Deus é infinito. Diga a glória a Deus. Deus, Ele poderia ter se cansado de nós. Mas Ele não se cansou. Ele não se cansa. Ali Isaías continua falando, olha, os jovens vão caminhar, vão correr, vão se cansar. E um pouquinho mais à frente diz, olha, aquele que confia no Senhor vai correr e não vai se cansar. Vai caminhar, não vai se fatigar. Queridos, a diferença na vida de uma pessoa, o que faz a diferença é confiar em Deus. É acreditar que Deus está operando em nossa vida. Deus está fazendo. Ainda que muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo, mas nós devemos colocar isso no nosso coração. Olha, não sei o que está acontecendo, mas Deus está operando. Diga glória a Deus. Deus está fazendo. Deus está manifestando o seu poder. A palavra do Senhor diz o seguinte, olha, se vocês forem perseguidos, porque vocês semearam coisas ruins,
isso não vai glorificar a Deus. Isso é a consequência do pecado. Agora, se você está fazendo aquilo que é certo aos olhos do Senhor, você tem confiado em Deus, certamente, isso vai lhe trazer crédito diante de Deus. E vai vir a recompensa. Nós falamos de recompensa na vida eterna, mas a recompensa já vamos usufruir agora, queridos. Tem gente que não quer se incomodar com as coisas de Deus, sim ou não? Não quer se incomodar com o reino dos céus. Eu estou falando de serviço. Está prestando serviço ao reino dos céus. E prestar serviço ao reino dos céus, existem inúmeras situações, inúmeras formas que nós podemos estar falando. Nós olhamos o apóstolo Paulo, ele falando ali em Atos. Claro, quem escreveu foi Lucas, né, queridos? Mas o apóstolo Paulo dizia o seguinte: olha, eu tenho cuidado dos necessitados, daquelas pessoas que carecem da palavra do Senhor, eu tenho procurado instruir, exortando. Eu tenho feito a minha parte, porque eu entendi que é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. E semana passada eu encontrei algumas pessoas que estavam angustiadas. Sabe por quê? Porque estão cansando de dar, de se doar para Cristo. Se cansando de fazer a vontade do Pai, de serem generosos, dizendo as pessoas só me decepcionam. Meu querido, meu dever continua. Meu compromisso com o Senhor continua. Se eu entendi que é melhor dar do que receber, isso é um fundamento, é um princípio espiritual. Mas hoje as pessoas querem receber. E muitas vezes querem sofrer ou fugir, fugir daquilo que Deus tem para ela. Como nós percebemos de causa que a pessoa tem fé? Sendo provada, querido. Alguém um dia me disse: ô irmão, como é que uma pessoa rica pode ser provada? Porque o dinheiro pode suprir muitas coisas. Eu concordo. Aliás, o dinheiro pode ser outro tipo de Deus, meu. Amém, queridos? Pode trazer segurança, comodidade, paz. Tudo falso, tudo mentiroso. Mas uma pessoa que vive em Cristo Jesus, ela tem que demonstrar que ela é mordomo daquilo que ela tem em suas mãos. Nós somos apenas mordomos. Jesus ali falando no sermão da montanha, ele diz o seguinte: olha, vocês não vão jurar por coisa alguma, porque nada de vocês, tudo pertence a Deus. Até o meu corpo pertence a Deus, nós pertencemos ao Senhor. Então a pessoa que tem muito, querido, ela vai ter que mostrar sua generosidade, sim ou não? Ela vai ter que demonstrar que não é avarenta. Falamos aqui, Deus quer abençoar, nós sabemos disso. Deus quer abençoar, sim ou não? Claro que Deus quer abençoar. Mas quando abençoar, devemos demonstrar a Deus que nós somos gratos. Senhor, eu sou apenas mordomo. Meu querido, você não precisa ir muito longe para encontrar um necessitado. Uma pessoa que precisa de socorro, de ajuda. Há 2 semanas atrás, duas pessoas tiraram sua vida, não sei. Faz 2 semanas atrás, o menino lá tinha 20 anos, hoje 20 anos, morava na rua do Júnior. E outro era um conhecido da irmã Neuci. Acho que foi ontem. Ela ligou lá para casa, foi ontem? Ela ligou lá para casa e esteve ali compartilhando. Então, por que as pessoas estão tirando suas vidas? Desespero, querido. Não sei, de repente teve a oportunidade, teve. Mas existe a necessidade. E Deus vai mandar um anjo do céu? Não, Deus vai nos usar. Deus quer nos usar. Esteja na dispensação da vontade do Senhor, meu querido. Em nome de Jesus. Essa coisa de ter a teoria, apesar de coisas profundas que alimentam a nossa vida, traz um regozijo, mas se ela não for colocada em prática, isso se torna vazia.
ela se torna sem fundamento, querido. Porque a palavra do Senhor diz, pelo conhecimento que você sabe, você vai ser cobrado. Ou seja, a minha confiança tem que ser compatível com aquilo que eu conheço de Deus. E meditando a respeito disso, Deus me levou lá para a vida de Estevão. Para quem não sabe, Estevão foi o primeiro mártir da igreja do Senhor Jesus. Quando Jesus ele foi aos céus e instituiu a sua igreja, a palavra do Senhor conta a respeito de Estevão. Lá em Atos 6, os discípulos perceberam que havia necessidade de pessoas para estar contribuindo na obra, ajudando na obra. Eles oraram ao Senhor. E o Espírito Santo trouxe uma orientação. E eles colocaram as pessoas que estavam ali, os outros discípulos, o Espírito Santo orientou que levantássemos pessoas de boa reputação. Pessoas cheias do Espírito Santo e cheias da sabedoria de Deus. Nós falamos o que é ser cheio do Espírito Santo, queridos. É ter uma vida prática. Ora, como é que nós vamos tirar essa conclusão? Porque simplesmente estar orando em línguas, não, isso não é o suficiente. Porque ela está ali orando 12 horas por dia. Não, eu tenho que ver a prática. Amém, querido? Homem cheio do Espírito Santo, de boa reputação e cheio de sabedoria. E ela assumiu esse compromisso. Mas paralelo ao compromisso de estar ajudando as viúvas, os necessitados, porque as pessoas colocaram aquilo que era patrimônio deles aos pés dos discípulos, e eles começaram a ajudar os necessitados da igreja que havia naquela época. E um dos homens incumbido com essa responsabilidade foi um homem chamado Estevão. E diz a palavra do Senhor que ele contendia com os religiosos daquela época a respeito de Cristo Jesus. E ele era tão sábio, tão intenso, tão fervoroso, que eles ficaram endemoniados. Nós estávamos falando de quê? De pessoas que eram judeus, se encheram de inveja no coração. E eles fizeram uma conspiração ali contra a vida de Estevão, foram até o sumo sacerdote, trouxe testemunho falso a respeito de Estevão, dizendo que eles queriam acabar com o judaísmo, queriam botar o templo abaixo, levaram diante o sumo sacerdote lá no Sinédrio. Ele foi intimidado por isso? Não, queridos, continuava com a mesma ousadia. Meu irmão, quem é de Deus não se abala, não se intimida por coisa alguma. Talvez você não tenha isso no teu coração, mas crie essa verdade. Quando me converti, queridos, para quem não sabe, meus tios lá mexiam com macumba, aquela coisa lá toda. Até eu participei de roda de macumba, né, mãe? Eu dizia que a minha avó andava com uma galinha preta embaixo do braço, que ela gostava dessas coisas. E nós havíamos chegado da intercessão e fomos lá dormir e tal. Estava meu pai na fé, o irmão Laerte, que é irmão do irmão Laércio. E estava lá dormindo, cheio de alegria, deitado, não havia adormecido ainda. Quando eu estava lá, de repente, pá, mas deram uma pancada na vidraça e eu sabia que era o demônio. O demônio faz essas coisas, querido, para assustar. Sabe o que eu fiz, querido? Pensa, peguei o cobertor, apavorado embaixo do cobertor. Eu sabia que era o diabo, eu tinha plena convicção. Quando acordei pela manhã, contando o fato ali, era o caçula que estava lá, meu irmão mais novo, e o Laerte. Laerte também era novo, Lafé ficou com medo também. Eu comecei a meditar pela manhã, peraí, que Deus que eu fiquei vergonhado, gente. Eu fiquei com uma vergonha de Deus, Senhor, tu é tão grande. O diabo já estava condenado, eu tinha ciência disso, querido. Me acovardei naquela situaçãozinha ali, misericórdia. Sabe o que eu falei em alta voz? Eu disse, essa noite ele vai vir. E eu vou enfrentar ele no nome do Senhor Jesus. E eu, alimentando o dia todo aquilo, ele vai vir e vou enfrentar no nome do Senhor. Gente, como homem natural, eu era apavorado, medroso. Você entende isso? Mas eu busquei recurso aonde? Em Deus, na palavra do Senhor. E isso me trouxe vitalidade, não vitalidade natural, mas espiritual. Claro que influenciou a minha vitalidade natural. Mas nós devemos entender que a fonte foi espiritual. Você está entendendo isso? Quantas coisas na vida nós enfrentamos com grande dificuldade.
Por quê? Porque às vezes nós não fomos na fonte buscar recurso. Não fomos na fonte buscar ajuda. Os irmãos querem saber o final da história? Aleluia. Gente, vamos dormir outra vez. Não sei que horas que eram. Mas eu vi aquele vulto vir lá da garagem. Mãe, lembra disso, mãe? O que aconteceu? Tinha um chachinho assim, no cantinho assim, que ele foi derrubando tudo. Botar no chão. E veio, pá! Na janela. A ponto, eu tive a impressão que se batesse um pouquinho mais, quebrava a vidraça toda. Eu já não perdi tempo. Será que eu vou fazer? Porque quando a gente para numa situação, né, a querer olhar pelos olhos naturais, a gente se acovarda e recua mesmo. Eu não perdi tempo. Antes que viesse alguma seta maligna ali para me acovardar e para envergonhar meu Deus, eu já pulei, estava em cima do beliche, pulei, já abrindo a cortina. Quando olha assim, querido, tinha um cachorro preto. É verdade, gente. Cachorro preto assim, olhando fixamente para mim, como se já estivesse me esperando. O diabo, ele só impressiona, meu irmão. A palavra do Senhor diz que ele ruge como um leão. Ruge como um leão, mas ele não é o leão, porque nós já servimos o leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo. Nós servimos ao leão verdadeiro. Amém? Mas o diabo, ele vem intimidar. Ora, eu não quero dar glória para o diabo, mas quem permitiu isso foi Deus. Deus provou no meu coração. Daí eu fiquei ali. Gente, as minhas pernas começaram a tremer. Disse, não vou arredar o pé daqui. Te expulso em nome de Jesus, sai. De repente aquele cachorrinho levantou-se e saiu fora. Fechei e disse, ai, glória a Deus. Eu escutei uma voz aqui, se tu tens coragem mesmo, se tu queres no teu Deus, tu vem aqui na sala que eu estou te esperando. Eu disse, ai meu Deus. E agora, meu irmão? Eu fui. E da medida que eu ia chegando naquela sala, parece que aquela voz ficou mais intensa. Não é algo que vem no ouvido, meu irmão. É você que já teve essa experiência espiritual, sabe do que eu estou falando. E ele disse, e vem com a luz apagada. Porque eu tinha medo disso, meu irmão. Né? Quando eu estava ali na roda de macumba, eu tinha medo daqueles trecos. Já tive em casa mal assombrada lá no Rio Grande do Sul. Isso é fato. O que é que Deus queria fazer? Tirar esse medo do meu coração. Quando Deus está fazendo, Ele quer tirar aquilo que lhe falta confiança, meu irmão. Para que a nossa fé, a nossa confiança venha a ser sólida em Cristo. Eu precisava desse tratamento. Como é que eu ia ser o ministro de Deus tendo medo do diabo? Pensa. Uma vez eu convidei um irmão para pregar e disse, irmão, é o seguinte, eu posso até pregar, mas se manifestar o demônio, aí é contigo. Eu disse, então tu não está apto para pregar, meu irmão. Ora, vim pregar da palavra do Senhor, que autoridade é essa? Tem medo do demônio, meu irmão? Amém? Eu fui lá na sala, da medida que eu estava chegando lá daqui a pouco, eu estou aqui. Quando eu pulei, falei, gente, aquilo parece que saiu de mim. Aquele medo, aquele receio, aquela coisa ruim, estava me angustiando. Depois daquele dia, nunca mais. E já manifestou demônio aí. Já manifestou demônio, pessoas. Ele já foi fazer visita lá no quarto. Já, meu irmão. Eu tive essa experiência. Mas para Deus permitir ter essa experiência, hoje, eu tive que passar por aquele teste. Porque é essa carreira que Deus propôs para a minha vida. E é algo que Deus tem para a tua vida, meu irmão. Então você não pode argumentar que alguém está barrando a tua vida espiritual. Argumentar que uma situação está te atrasando. Você já parou para pensar que essa situação, você está ali rodeando, no deserto, sendo provado? Mas porque você está rodando no deserto, é porque ainda você não foi aprovado por Deus? Sem confiança, eu não posso agradar a Deus. Jamais. De forma alguma. O apóstolo Paulo, escrevendo na igreja da Galácia, ele diz o seguinte, olha, vós corrieis bem. Amém, gente? Tem uma vida espiritual legal.
E ele continua dizendo, quem vos impediu de estar obedecendo a Deus? Não existe argumento, meu irmão. Por maior que seja a barreira na tua vida, Deus vai te dar o escape, Deus vai te dar o livramento. Partindo do princípio que, mesmo que você tenha semeado uma coisa ruim na sua vida, porque o nosso Deus, ele ajeita tudo, é o Deus de misericórdia. Basta reconhecermos que pecamos, que erramos. Senhor, eu pequei, eu errei. Arruma minha vida. Mas Deus está trabalhando. Deus está fazendo. Deus, ele quer transformar o nosso caráter, meu irmão. Então ele vai botar nós no fogo mesmo. Ele vai mandar a tempestade. Ele vai mandar um furacão. Alguns dizem assim, meu Deus, parece que está tudo arruinando na minha vida. Porque o Deus Todo-Poderoso quer se manifestar. Quantas vezes eu olho para trás e digo, isso aqui não tem jeito. Olhando aos olhos naturais. E às vezes acontece uma coisa tão simples, tão assim, a gente vê a mão de Deus. Amém, igreja? Deus tem uma carreira para cada um de nós. Assim como eu fui correr na polícia militar, com aqueles shorts azul, com a camisa da 2ª companhia do 10º batalhão. Você também está com o sangue do Cordeiro sobre a tua vida. E nada nesse mundo pode intimidar você. Meu irmão, depressão, meu irmão, não aceita isso na tua vida. Não deixa a ansiedade encher o teu coração. Não deixa o inimigo dizer que para ser feliz você está faltando alguma coisa. Não deixa. Não deixa o inimigo dizer, olha, para a alegria ser completa, você precisa ter isso, precisa ter aquilo, tem que acabar aquilo lá. Não faça isso. Porque isso é uma posição de fé. Diga ao Senhor, Senhor, Tu és a minha alegria plena, e acabou. Senhor, Tu és a minha vida, o motivo da minha vida. Tu és o meu ar. Aleluia. Não coloque obstáculo para ser feliz, meu irmão. Você já é feliz. Nós fomos comprados pelo sangue do corpo. Nós estávamos fadados à morte eterna e separação do Senhor. E um sofrimento eterno. E Jesus, Ele entrou como propiciação pelos nossos pecados, para que hoje pudéssemos ter vida, e vida com abundância. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci por vós. Esse vós é minha parte, amém, gente? Mas foi isso que ele quis dizer. No mundo tereis aflições, mas eu venci. E alguém tem dúvida disso? Imagina você entrar numa batalha, numa guerra, e você chegar lá todo triste, abatido. Vou morrer mesmo. Se alguém ver isso, vai te tirar lá de dentro, porque vai influenciar. Nós somos vencedores em Cristo Jesus. E se nós somos vencedores, nós vamos provar isso. Tendo uma vida de confiança em Deus. Amém, queridos? Se coloque de pé em nome de Jesus. Você foi chamado para correr. Você foi chamado para entrar nessa maratona aí. O que depender de Jesus, nós já chegamos lá. E vão receber o prêmio. Jesus disse isso. Amém, queridos? O prêmio te espera, meu irmão. Ora, sabendo disso, vamos viver essa realidade. Tem gente que já não consegue mais nem sorrir. Angustiado. Como alguém disse semana passada, é muita paulada. Uma pessoa dessa, ela está vivendo em qual realidade? A realidade do mundo natural. Mas aquelas pessoas que vivem a realidade do mundo espiritual, ele vai ter uma conclusão diferente, querido. A sua vida vai ser diferente. Porque aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, não tem diabo, não tem homem algum neste mundo que vai impedir o agir de Deus. Não tem, não existe. Aquilo que Deus tem para mim vai se cumprir. Você vai falar isso, vai confessar isso, porque Deus, Ele continua sendo Deus. Mas não esqueça que a teoria que você já tem vai ser cobrada, vai ser provada no seu dia a dia.
Está chamando os obreiros aqui à frente. Glórias a Deus, nós vamos estar orando, clamando para que o Espírito Santo, Ele continue fazendo em nossas vidas aquilo que está proposto. A palavra do Senhor diz que Ele tem desejo de paz. Meu irmão, é promessa. Olha, o que eu tenho para vocês é paz, alegria e poder. Quero chamar você à frente. Você que precisa compreender a vontade de Deus, o querer de Deus. Você que precisa alinhar aquilo que você tem como teoria, alinhar com a prática. Para que tenha unção a cada dia. Porque enquanto não compreendemos isso, nós vamos estar com a perna vacilante, com nossos pensamentos em dois lugares, sendo levado pelo vento. Mas nessa noite, uma posição firme diante de Deus. Senhor, eu quero ser aprovado por Ti. Vem à frente, você quer ser aprovado por Senhor. Você quer ser aprovado pelo poder da palavra de Deus. Ser como Estevão, quando estava ali sendo apedrejado, porque ele foi condenado à morte. Mesmo naquela situação, ele disse: Senhor, eu entrego o meu espírito a Ti. E não imputes esse pecado sobre essas pessoas. Mas antes tenha misericórdia. O Espírito de Deus estava sobre Estevão. E ele chamou a atenção de Deus. E ficou no registro da palavra do Senhor. E certamente vai ficar por toda a eternidade. Porque ele viveu a prática da palavra de Deus. Meu amado, entenda o seguinte: sem confiança em Deus, não há vida espiritual. Sem confiança em Deus, não há crescimento. Não há fruto do Espírito. Quando eu coloco na minha vida: Senhor, eu quero confiar em Ti. Eu vou buscar na Sua palavra, eu vou orar, vou clamar ao Senhor. E eu vou ter uma vida prática. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus. É diante da Tua presença, Senhor. Diante do Teu trono, Senhor, que colocamos o nosso coração ao Teu querer, à Tua vontade. Meu Deus, que toda barreira, Senhor, tudo que é obstáculo, meu Deus, todo conhecimento contrário à Tua palavra, em nome de Jesus, venha quebrar, venha romper. Senhor, toda obra infrutuosa do inimigo, meu Deus, nós colocamos, ó Pai, para que haja correção. Senhor, Tu sabes, ó Deus, o coração de cada um. Meu Deus, Tu sabes, ó Deus, a situação de cada um, Pai. Aquilo que cada um precisa, Senhor, de Ti. Pois sabemos que em Ti, Senhor, nós podemos esperar. Senhor, podemos confiar. Em Ti, Senhor, nós temos o consolo, o amparo, a ajuda que nós precisamos, ó Deus. Meu Deus, se há pessoas cansadas, pessoas que têm falado que está cansada, que não aguenta mais, que não suporta mais. Senhor, toma, Senhor. Porque sabemos, ó Pai, que Tu ajuda, Senhor, aquele que está, meu Deus, pedindo socorro. Tu traz a lucidez de espírito, Senhor. Sim, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, que haja, Senhor, no coração o desejo de Te servir. Te servir de todo o coração, meu Pai. Buscando a Tua vontade, Senhor. Buscando o Teu querer. Meu Deus, ajuda. Ajuda, Senhor. Como falasse na Tua palavra, corramos a carreira proposta pelo nosso Deus. É Ele que nos envia, é Ele que nos ajuda. Oh, aleluia. Aonde há o Espírito Santo de Deus,
não há lugar para incredulidade. Aonde há o Espírito Santo de Deus, não há lugar para a angústia, o sofrimento, a dor. Aleluia! Pois Tu és santo, santo, santo. Tu és o nosso socorro, sim, Pai. Senhor, Tu és a resposta, Senhor, que precisamos. Senhor, Tu és o motivo, Senhor, de vivermos, ó Pai. É, Deus. O que adianta estar nesse mundo sem ter Jesus Cristo? O que adianta estar nesse mundo trabalhando, comendo, andando de um lado para o outro, se um dia nós vamos partir e a nossa vida vai ser requerida por aquele que nos criou, por aquele que nos deu a vida. Ticalabalai. Prepara-te, igreja. Oh, aleluia! Prepara-te, igreja. Prepara-te, igreja. Aleluia! Prepara-te, irmão. Oh, glória! Oh, aleluia! Porque nós vamos ouvir a trombeta soando, a trombeta rompendo os horizontes, chamando por aqueles que são seus. Oh, glória! Maranata, vem. Vem sem demora. Oh, aleluia! Prepara-te, igreja. Oh, glória! Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que não volta vazia, Senhor. Mas antes, ó Pai, nos ajuda, nos socorre no momento bem oportuno. Oh, glória! É a unção de Deus sobre a tua vida. É o poder de Deus te capacitando. Oh! Aleluia. Senhor, como ministro da tua palavra, eu quero declarar toda sorte de bênção. Tudo aquilo que Cristo Jesus constituiu, Pai, sobre cada vida que aqui está, meu Deus, abençoa, Senhor. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus. Permaneça na frente, meu amado. Sobre isso já estarão ungindo, orando sobre a tua vida. Glórias a Deus, que Deus abençoe a todos. Que o Espírito Santo possa fortalecer, ajudar e guiar, em nome de Jesus. Obrigado. Deus abençoe, amados.